A paz do Senhor a todos. Nesse dia, iremos aqui meditar numa palavra. E essa palavra, ela nos trará uma reflexão de 5 lições para a minha vida, para a sua vida. E que ela venha de encontro às nossas necessidades. Essa palavra, ela se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 5. Vamos ler até o verso de número 7, para nós fazermos uma meditação rápida nesta palavra. A palavra de Deus, ela vai falar sobre a pesca milagrosa. E desse texto nós vamos extrair 5 lições para a nossa vida. O verso 1 diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe para que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Esta palavra é o que nós vamos meditar nesse dia. Vamos falar a respeito dessas condições a qual encontravam-se esses pescadores. O verso lido, ele diz que Jesus estava na praia e com ele uma grande multidão. Essa multidão eram as pessoas que acompanhavam Jesus onde ele ia. Onde Jesus estava, sempre estava uma multidão de pessoas. Alguns ouviam a palavra que ele ensinava, outros estavam apenas pelo alimento, pela água, pelo pão, pelo peixe, que Jesus sempre tinha para oferecer a eles. Mas nós vemos aqui que no meio desta multidão encontrava-se um homem chamado Simão. Ele era pescador. E o verso de número 2 diz: Viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. Por que esses homens estavam lavando as redes? Esses homens aqui nesta passagem, ela diz que eles passaram a noite toda pescando e nada pegaram. E o verso 2 que eu acabei de ler novamente diz que eles eram pescadores, ou seja, eram pessoas que conheciam a arte da pescaria. Eram pessoas que não sairiam de suas casas
não pegariam aquele barco se o tempo não fosse bom, se a lua não fosse propícia. Eles eram conhecedores da arte da pesca. Então eles saíram com a certeza e a confiança que eles iriam pescar, voltariam à praia e com eles também trazeriam os peixes, que era o sustento daqueles homens. Eles viviam da pesca. Porém, eles já estavam lavando as redes e nada tinham apanhado. Mas Jesus estava naquela praia e Jesus pede a Simão que autorize ele a entrar naquele barco para ensinar aquele povo. E Jesus ensinava aquela multidão que acompanhava ele. Ensinava sobre o reino do céu. Ensinava sobre a palavra do Pai, a palavra de Deus. Ensinava sobre o caminho a ser seguido. Enfim, Jesus trazia um ensinamento àquele povo. E num determinado momento, Jesus diz a Simão: faze-te ao mar alto, ou seja, pega o teu barco, volta a pescar. Volta a pescar. E ele diz a Jesus: mestre, aleluia, havendo nós pescado a noite toda, nada apanhamos. Nada apanhamos. E eles já estavam de retorno, já estavam à praia, lavando as suas redes para encerrar o dia de trabalho. Mas as lições que nós encontramos nesta passagem, ela já se inicia neste verso, a qual Jesus diz para Simão: faze-te ao mar alto. E como eu disse, eles nada tinham apanhado. A primeira lição que nós encontramos nesta passagem é a lição da obediência. Todo homem, toda mulher, todo jovem, todo ser humano que ele é obediente, as coisas fluem diferente em suas vidas. Tudo se torna mais fácil através da obediência. A palavra de Deus, ela diz no livro dos Salmos 37, verso de número 5, que diz a palavra de Deus: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Para nós entregarmos o nosso caminho a alguém, a nossa vida a alguém, nós precisamos conhecer, precisamos obedecer, precisamos saber quem é aquela pessoa. Aleluia. E nessa primeira lição da obediência, aquele pescador, mesmo não tendo pego nada, mesmo tendo passado a noite toda pescando e nada apanhado, ele diz assim, e quando acabou de falar, ou seja, quando Jesus acabou de falar a Simão: faze até o mar alto e lançai as redes. Então Simão respondeu e disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ou seja, ele obedeceu a Jesus. Ele obedeceu ao mestre. Pegou o seu barco, retornou ao mar alto, ou seja, ao local de pescaria, e lançou a rede. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é a lição da obediência.
E se nós olharmos para a nossa vida no dia de hoje, será que nós estamos obedecendo a um mandado do Mestre? Será que Jesus já não tem falado comigo e contigo a respeito de algo? E nós apenas colocamos um obstáculo, apenas mostramos uma dificuldade e não prestamos atenção naquele que tem falado conosco. Aquele que falou com Simão Pedro era o Mestre, era o nosso Senhor Jesus. Todo o poder estava nas mãos dele e está nas mãos dele. Era ele que estava pedindo. E Simão obedeceu. Então a primeira lição é a lição da obediência. Lição da obediência. A segunda lição que nós encontramos neste mesmo verso é a lição da fé. A primeira lição da obediência, Jesus disse: faze ao mar alto, e ele foi. Mesmo nada tenha apanhado. Mas ele obedeceu a ordem do Mestre e foi. A segunda lição, também nesse verso 5, é a lição da fé. O que é a fé? Olha o que diz Hebreus, capítulo 11, verso de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, você não enxerga, mas você crê. Você tem fé. Foi isso que aconteceu com Simão Pedro. E ele disse: segundo a tua palavra, lançarei a rede. Ele não estava vendo nada. Ele já não tinha pego nada. Ele voltou ao mesmo lugar. Mas ele usou a sua fé segundo a ordem dada por Jesus. E nós muitas das vezes nem enxergando algo, nós não exercitamos a nossa fé. Nós passamos de largo por algo que nós estamos vendo e enxergando. E às vezes até nós sabemos que o resultado pode ser positivo ali, mas não alcançamos fé para executar aquela tarefa, aquele trabalho, obedecer aquela ordem dada. Mas com Simão Pedro foi diferente. Foi diferente. Porque ele lançou a rede. Ele lançou a rede. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é a lição da obediência. A segunda lição é a lição da fé. Agora tem a terceira lição, que não é uma lição fácil para nós aprendermos e colocarmos em prática. A lição da humildade. Ser humilde é reconhecer que existe alguém superior a nós. É reconhecer que nós precisamos aprender muito ainda. Ser humilde é nós sabermos ouvir. Ser humilde não é para qualquer pessoa, mas todos precisamos nos enquadrar nessa lição da humildade. Como eu disse, a palavra que foi lida, ela se dá a um grupo de pescadores, pessoas conhecidas na arte da pescaria, pessoas que tinham mais a ensinar do que aprender, porque o seu dia a dia
era sair de casa, entrar na sua embarcação, ir ao mar alto, lançar a rede no momento certo, na hora certa, no dia certo, apanhar os peixes, trazer até a praia, vender ou trocar com o sustento da sua família. Mas alguém chega para esses pescadores, alguém que não era da arte da pescaria, e dá-lhe uma ordem. Esses profissionais já tinham passado a noite toda e nada pego. E alguém chega e diz para eles retornar. Mas a humildade estava na vida daqueles homens. A obediência e a fé tomaram conta deles. Que eles não questionaram quem estava falando com ele. Eles não perguntaram àquela pessoa se ela conhecia da arte da pescaria. A humildade tomou conta, que eles se sentiram inferior ali e viram uma pessoa superior na sua frente, mesmo sabendo que não era um pescador. Mas eles deram crédito àquela palavra. Esse foi um ato de humildade daqueles pescadores. Esse foi um ato de humildade dos pescadores. Vamos ver o que diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo de número 13, o verso de número 20, que diz assim: vos aperfeiçoe em toda, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável. Vamos ao verso 20, eu estou lendo 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelhas. Então aqueles homens, eles viram em Jesus o grande pastor, o grande conhecedor, o grande sabedor. E a sua humildade levou eles a dar crédito àquele grande pastor, reconhecendo a sua grandeza, a sua soberania. Aleluia. E eles não olharam para o seu lado profissional, mas viram que ali, na frente deles, falava o mestre dos mestres, aquele que tem todo o conhecimento e todo o poder. Então a humildade tomou conta e eles deram crédito. Então essa é a terceira lição que nós encontramos nesta passagem. A lição da humildade. E olhe o que nos traz a quarta lição. Compartilhar, dividir, não apenas reter aquilo que nós aprendemos e recebemos do Mestre, mas compartilharmos. Nós devemos compartilhar com outros. Aleluia. A obediência, a fé e a humildade fez esse homem que estava em praia, já findando o seu trabalho, com as suas redes lavadas, fizeram com que eles retornassem ao mar alto e lançassem a rede. Aleluia. E uma fartura de peixe veio naquela rede, a ponto de eles terem que chamar os seus companheiros para dividir aquela pescaria. Eles compartilharam com os seus companheiros, porque o seu barco quase chegou a ir a pique de tanto peixe que veio. E se aqueles homens
não usassem o ato da humildade? Será que eles teriam pego aquela quantidade de peixe a ponto de ter que dividir, de compartilhar com seus companheiros? Isso é o resultado que traz da obediência, é o resultado que traz da fé, é o resultado que traz da humildade. É uma grande colheita. É o que nós buscamos. É o que Deus ele tem para nós através do seu Filho, Jesus Cristo. Ele tem uma grande provisão para a nossa vida. E esta provisão ela chega através de alimento. Essa provisão ela chega através de uma comunhão. Essa provisão ela chega através de saúde. Mas nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos ter fé. E aquilo que nós alcançamos, nós precisamos compartilhar com outras pessoas. Talvez hoje você não tenha em sua casa um alimento para compartilhar. Talvez você não tenha hoje em sua casa um recurso financeiro para compartilhar. Mas eu garanto que a experiência que você já tem com esse mestre chamado Jesus, ela vai te dar algo muito melhor do que um alimento material para nosso corpo físico, um recurso financeiro, porque você pode apresentar, aleluia, aquele que pode suprir todas as nossas necessidades. Ele se chama Jesus e ele mora dentro de você através do Espírito Santo. Compartilhe isso que você tem. Isso é o seu melhor hoje. Ele pode alcançar uma vida necessitada. E esse Jesus que mudou a sua vida, mudou a minha vida, ele pode mudar a vida de alguém também. Mas nós precisamos compartilhar. Nós precisamos dividir isso que esse Jesus nos deu. Essa é a quarta lição. Compartilhar. Dividir. Aleluia. Sempre existe uma pessoa necessitada. Talvez de um abraço. Talvez de uma palavra. E Deus tem colocado eu, você e nós com essa responsabilidade. E muitas das vezes nós nos encontramos como aqueles pescadores lavando as redes, encerrando o nosso trabalho, sem ter resultado nenhum. Mas Jesus diz para nós hoje, é tempo de voltarmos ao mar alto, é tempo de lançarmos a rede, é tempo de colhermos uma grande quantidade de peixe, a ponto de o nosso barco quase ir a pique. É tempo de nós compartilharmos esta colheita com outras pessoas. Então esta é a quarta lição, compartilhar. Obedecer, ter fé, ser humilde e compartilhar. 4 lições nós aprendemos nesta passagem. Mas eu disse no início que nesta passagem tem 5 lições para a nossa vida. A nossa quinta lição é a transformação. É a transformação. Na vida dessas pessoas houve uma mudança, houve uma transformação. Porque de pescadores desmotivados a qual eles estavam naquele dia, já lavando as suas redes, Jesus transformou a vida dele, ou seja, a vida deles, porque eles obedeceram, tiveram fé, foram humildes e compartilharam daquilo que receberam.
e compartilharam daquilo que eles receberam. Aí Jesus diz para ele, entre o verso 8 a 11, vamos ler o que diz do verso 8 ao verso 11. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, ou seja, Simão Pedro viu o milagre que aconteceu numa pescaria que nada tinha pego, mas ele obedecendo ao mestre, retornando ao mesmo lugar, pegaram uma quantidade enorme, grande de peixe. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se ao pé de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Simão Pedro reconhecendo a grandeza de Jesus, a divindade de Jesus. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescadores de homem. E levando o barco à terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Jesus transformou a vida daquele homem, juntamente com seus amigos, com seus companheiros. Eles eram apenas pescadores de peixe. E Jesus fez da vida deles pescadores de homem, ou seja, aqueles que vão em busca das ovelhas perdidas, aqueles que vão em busca das almas perdidas. Como eu disse, talvez você não tenha hoje um recurso financeiro para suprir a necessidade de alguém. Talvez você hoje possa não ter um recurso alimentar para dividir, para saciar a fome de alguém. Mas Jesus já transformou a tua vida. Jesus já mudou a sua vida de pescador de peixe para pescador de homem. E hoje você tem aí, dentro da tua mente, no teu coração, algo que Jesus fez na tua vida, que pode mudar a vida de muitos. É isso que Ele quer de nós nessa data de hoje. É que nós sejamos pescadores de homem. Para nós encerrar esta meditação, dessas 5 lições trazidas desse texto para a nossa vida, que são obediência, fé, humildade, compartilhamento e transformação. Eu quero ler apenas um verso que está em Romanos capítulo 12, verso de número 2, para nós encerrarmos esta meditação desse dia, que diz a palavra de Deus: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não fique parado, não pegue a tua rede, lave e encoste ela lá, não se conforme, avance, corra atrás de algo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida? Qual é? A vontade de Deus para a nossa vida, nesse dia, é que nós pegamos a nossa rede de onde nós deixamos, às vezes até nem lavar nós lavamos ela está encostada lá. Jesus quer que nós pegamos ela
aleluia, e segundo a palavra dele, nós voltemos ao alto mar e lancemos a nossa rede, porque a quantidade de peixe que virá é muito grande, e ele não desiste de você. Guarde esta frase, ele não desiste de você, aleluia, mas você tem que voltar ao mar alto. Você tem que pegar a tua rede e lançar ela. O restante, o milagre, é Ele que vai fazer acontecer. Porque Ele não desiste de você. Amém? Vou fazer uma oração para nós encerrarmos esta meditação e que Deus possa continuar falando na tua vida através desta mensagem, e que você venha a fazer parte do reino de Deus, que você venha a ser um pescador, não apenas de peixe, mas pescador de homens, através desta palavra, que é a palavra de Deus. É ela que muda, é ela que transforma, é ela que nos traz a Jesus, e Ele é o nosso ser soberano, supremo, e todo o poder está em tuas mãos. Amém? Vamos orar e vamos encerrar este momento desta meditação. Soberano e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, por esse momento, Pai, que temos passado, Pai, na tua presença, Pai, meditando, Pai, na tua palavra, Pai, nessas 5 lições, Pai, extraída, Pai, desta passagem, Pai, da pesca milagrosa, Pai. Meu Deus, aleluia, estas lições que nós falamos, Pai, nesse momento, Pai, de meditação, Pai, que foram sobre a obediência, sobre a fé, sobre a humildade, sobre o compartilhamento e sobre a transformação. Que ela venha fazer parte, Pai, da minha vida, Pai, da nossa vida, Pai, dos nossos amigos, Pai, daqueles, meu Deus, que irão, Pai, assistir, meu Deus, a esta mensagem através, Pai, deste vídeo, Pai. Que esta mensagem, meu Deus, ela venha, Pai, falar ao coração, Pai, dos teus filhos, Pai. E que haja, meu Deus, obediência, Pai. Que haja fé, Pai. Que haja humildade, Pai. Que haja compartilhamento e transformação, Pai, na vida dos teus filhos, Pai. Esse é o pedido, Pai, que eu te faço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.